Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Mila e hoje aqui o tema que eu quero conversar com vocês é sobre consciência e exercício físico. O que será que é essa tal da consciência? E ainda, qual a relação entre essas duas coisas que aparentemente não tem muito a ver, tá? Então vem comigo que a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso, vamos lá. Bom, gente, eu gostaria de iniciar então para a gente entender o conceito ali mais ou menos de consciência, para a gente depois fazer uma relação com o exercício físico. Então, eu achei um conceito que explica um pouquinho do que é essa tal da consciência. A consciência, ela é um termo bem amplo, né? A própria neurociências estuda um pouco sobre ela, a psicologia e até mesmo a própria filosofia, tá? Então, só por conta disso, a gente consegue observar que a gente tem uma perspectiva muito ampla sobre esse conceito da consciência. Mas eu vou trazer aqui um pouquinho um conceito de consciência que eu li, que eu acho que integra bem a ideia do que a gente vai conversar hoje, que é o conjunto de experiências integradas das percepções internas e externas que nós temos. O que isso significa? Qual é a experiência que eu tenho sobre o que eu sei, o que está acontecendo ao meu redor, e qual a experiência que eu tenho e entendo do que eu sei que está acontecendo dentro do meu corpo. Então, ela tem essa perspectiva de experiência e de subjetividade. Cada pessoa tem a sua própria consciência, justamente porque cada pessoa tem a sua própria experiência sobre as coisas a qual ela vivencia. Seja do mundo externo, olhando para as coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, seja sob a perspectiva do nosso mundo interno, sobre as coisas que acontecem dentro do nosso corpo. E aqui vale a gente relacionar um pouquinho com algumas coisas que a neurociências nos traz, que é o quanto essas percepções que a gente capta do mundo externo ou do mundo interno dependem de alguns sensores que nós temos. A gente tem os sentidos, né, olfato, visão, paladar, audição. A gente tem esses 5 sentidos que permitam que a gente consiga receber essas informações do mundo externo. E nós temos também sensores internos que servem para informar o nosso corpo, né, que está regido lá pelo nosso cérebro, pelo nosso sistema, né, nervoso, o que está acontecendo dentro dele. Então a gente tem sensores que captam a dor, sensores que captam a temperatura, sensores que captam diferença de pH, sensores que captam diferença de pressão, enfim, a gente tem vários tipos de sensores. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com exercício? Bom, quando a gente faz exercício físico, a gente se movimenta. Quando a gente se movimenta, a gente aciona alguns desses sensores, tá? Se não vários deles, né? Mas tem alguns que são mais importantes durante o exercício físico, que se destacam aí durante o exercício físico. Então a gente tem 2 principais sensores que vão fazer essa comunicação aí para o nosso cérebro, ou para a nossa mente, ou para o conjunto dessas experiências, para a gente interpretar e ter consciência do que está acontecendo. Então são 2 principais sensores, fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi, tá? Esses 2 sensores que estão nos músculos do nosso corpo, eles têm uma via que vão informar lá para o nosso sistema nervoso o que está acontecendo com o músculo. O que ele vai informar? Se o músculo está tensionado demais, se o músculo está relaxado demais. Então ele vai dar basicamente essas informações, e algumas regiões nossas encefálicas vão receber aquelas informações, que nada mais são do que neurônios sensitivos, tá? Então a gente tem esses 2 proprioceptores que eu comentei, o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi. Eles estão conectados lá no nosso músculo e são terminações nervosas, são neurônios sensitivos. Então esses neurônios ligam, são acionados e enviam através de um caminho lá percorrido até regiões supraespinais, regiões lá encefálicas, então lá dentro do nosso cérebro, que vão gerar consciência. Então, sobre a perspectiva da neurociência, gerar consciência vem muito essas regiões que recebem essas informações sensórias. E quais que são as principais regiões que vão receber essas informações do músculo durante o movimento no que a gente está exercendo o exercício, por exemplo?
regiões do córtex somatosensorial. Então, essas regiões corticais, todo o córtex do nosso cérebro se representam aí justamente pela camada mais superficial do nosso encéfalo, e quando o nosso córtex somatosensorial, que é a região do nosso córtex que está responsável por organizar essas respostas sensórias, a gente vai ter consciência do que está sendo executado. Tá, mas na prática, o que isso me ajuda, né? Bom, quando eu realizo um movimento em que eu foco a minha atenção dentro daquele movimento que eu estou realizando, eu tendo a estimular melhor essa via de comunicação entre meus proprioceptores, aqueles sensores que estão no músculo, e as minhas regiões superiores que estão responsáveis pela consciência daquela sensação. Então eu vou conseguindo interpretar cada vez de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais clara, a consciência do meu próprio corpo. Tá? Lembrando que a gente tem músculos ao longo do corpo inteiro, então eu consigo interpretar, o meu cérebro lá consegue interpretar e ter consciência do que está acontecendo durante todo o meu corpo. Bom, gente, isso é a famosa consciência corporal, com certeza vocês já ouviram falar sobre isso. E traz vários benefícios aí para a saúde, benefícios para o desempenho, benefícios para vários aspectos, mas daí cabe outra aula para a gente falar um pouquinho a mais sobre isso, tá? Mas fica a dica de hoje, como é que acontece a neurofisiologia dessa comunicação, da consciência do nosso corpo durante o exercício físico, para a gente se conhecer melhor o nosso corpo e assim também melhor a nossa relação durante o nosso próprio movimento, durante os exercícios que a gente executa. Tá bom, gente? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo pra vocês.